Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3. Se porventura você ver alguém aí que está sem a sua Bíblia próximo, acompanhe junto com essa pessoa. Colossenses capítulo 3, verso 13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Pai, fala conosco. Completa a tua obra, Senhor, assim como foi feito no momento em que nós te adoramos aqui. Tenho plena convicção, Senhor, que nesta manhã nós precisamos fazer essa reflexão, Senhor, de uma maneira muito especial. Peço a Ti, Senhor, que ache graça de nós e que haja em nós, Senhor, de uma maneira diferente. Eu sei, Senhor, que muitas vezes nós entramos aqui e os nossos corações entram de uma maneira, Pai, que não somente não Te agrada, mas que nos deixa, Senhor, muitas vezes tristes, amargurados. Nós entramos aqui, Senhor, como pessoas rancorosas, mas, Paizinho querido, eu lhe peço nessa manhã, em nome de Jesus, nos dê graça, somente a Tua graça, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus, amém. Amados, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo falando a respeito desse assunto, que é um dos assuntos de maior relevância da Bíblia, e que se nós pararmos para estudar sobre ele, nós veremos não somente textos, mas toda a história da humanidade voltada a ele. Por quê? Porque a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse tem apenas um único tema, e esse tema é a redenção do ser humano, é a salvação do ser humano. Para que o ser humano seja salvo, ele precisa entender que ele precisa passar pelo perdão. O perdão dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. O perdão divino, ele é a cura da nossa alma. O perdão divino é a cura daqueles que muitas vezes vêm sobre nós de uma maneira que nos livra, nos limpa, nos trata. E se eu falasse sobre perdão, literalmente sobre o perdão, nós passaríamos vários cultos aqui a respeito disso, aonde ele trata, aonde ele está, como ele faz. Mas eu gostaria nessa manhã tratar com você algumas questões, alguns pontinhos que o Espírito Santo de Deus falou comigo a semana toda a respeito disso. E nesse mês de novembro eu gostaria de tratar com você, logo após aquilo que nós somos equipados sobre os dons espirituais, aquilo que nós somos ensinados tão sabiamente aqui esses dias, para que nós pudéssemos usá-los para ganharmos almas, mas principalmente para que nós pudéssemos ser tratados pela palavra, para que nós pudéssemos ser ensinados, instruídos, equilibrados, para que nós pudéssemos ser diferentes, para que nós pudéssemos parecer com Cristo. E esse ponto fundamental da Bíblia nos traz esse pequeno agente transformador, que é o perdão. O perdão divino, esse ato divino, ele cura a alma. Mas muitos de nós precisamos entender que quem guarda a mágoa, é como se fosse um copo de veneno que você tem guardado, pensando no outro, pensando que o outro vai tomar este copo e vai morrer deste veneno que está aí
dentro de você, deste lado. Há muitas pessoas que hoje estão entupidas, elas estão vivendo de uma forma que estão sendo desidratadas. Se eu começar a citar exemplos aqui de pessoas que não perdoam, posso começar por mim mesmo, mas eu tenho vários outros exemplos em que a Bíblia fala sobre a falta de perdão. E aí, quando eu entro hoje num tema como esse, apropriado para um culto como o de hoje, em que nós participamos do culto, como a pastora disse aqui durante o momento do louvor, se nós não compreendermos isso, nós temos sérias consequências. Então eu quero traçar com você algumas coisas bem simples, bem rápidas, para que nós colocamos em prática. A primeira delas é que existem pessoas que são prisioneiras das mágoas, dos rancores, pessoas ressentidas, pessoas que estão atormentadas, pessoas que não liberam perdão. E sabe o que acontece com isso? A pessoa, ela adoece fisicamente, ela adoece sentimentalmente, mas principalmente ela adoece espiritualmente. E a Bíblia nos relata coisas assim que são incríveis a respeito da falta de perdão. Uma delas, em que eu quis separar aqui, que está em Marcos capítulo 11, versos 25 e 26, ela diz a respeito disso. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26, diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Preste bem atenção em que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você, que se nós não liberarmos perdão, nem adianta orar. Sua oração não chega aos céus, não haverá perdão. É tão séria a falta de perdão, que se você estiver aqui hoje e estiver com o seu coração amargurado, rancoroso, preso, amarrado, a sua oração não chega aos céus, porque Deus quer que você libere o perdão. Em outro texto, e aí vai até contra muitos pastores que não falam, não pregam, tem medo de dizer. Eu não tenho medo de dizer, sabe por quê? Porque eu não sou preso a esse tipo de coisa aqui neste lugar, que é quanto a sua oferta, que é quanto ao seu dízimo, que é quanto você vem aqui na igreja e entrega na casa do Senhor. Ele diz em outro texto, lá em Mateus capítulo 5, 21, 24, que se você não liberar perdão, não adianta ofertar. Não adianta ofertar, porque Deus não é um Deus vendido. Deus não é um Deus vendido. Deus é um Deus de misericórdia e perdão. E não adianta você chegar aqui e falar assim: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu chego e entrego, eu faço a minha parte, eu sou comprometido, eu faço a diferença, como se você tivesse comprado a sua indulgência. Porque na época das indulgências era assim: as pessoas chegavam lá diante da igreja e falavam assim: olha, eu tenho aqui um problema com aquele irmão, eu tenho um problema com a minha esposa, eu tenho um problema com o meu filho, então eu estou aqui comprando um papel para que eu seja perdoado diante de Deus. Nenhum papel te salva, apenas o perdão, quando você tem de Deus e quando você libera. Mas somos pessoas hoje adoecidas, encurvadas, corcundas, carregadas do passado,
pessoas que carregam o seu passado e jogam para os seus novos relacionamentos, para a sua nova vida, palavras que vêm e machucam e rasgam e fazem com que você fique preso a isso. Eu quero dizer uma coisa para você: aquele que é cristão, aquele que está aqui, está adorando a um Deus verdadeiro, ele não está ali na masmorra da culpa, ele não está ali preso dentro de uma torre, amarrado pelo diabo, mas livre pelo Espírito Santo de Deus, que te capacita e tira você desta culpa maldita. Eu libero sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo, que você vai sair daqui liberando sim perdão, porque há necessidade de liberar perdão. Você carrega o passado na sua vida, você carrega aquilo que as pessoas fizeram com você, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus maridos, suas esposas. Amados, eu quero dizer uma coisa para você: sua oferta não vale nada no altar se não houver perdão. E eu vou mais além. Diz a palavra de Deus que nós, eu e você, se quisermos cantar dentro da igreja, seja aqui no palco, seja aí, seja na sua casa no chuveiro, não vai chegar ao céu se não houver perdão. Pastor, mas como isso? Segunda coisa que eu entendo, que se a gente chegar nessa linha de raciocínio que Jesus Cristo teve, é que se não houver perdão, não conseguimos entrar no reino, nem tampouco estabelecer o reino. E a Bíblia diz que nós estabelecemos o reino de Deus nessa terra. Para estabelecer o reino de Deus, eu tenho que ser uma pessoa livre. Para ser livre, eu tenho que liberar perdão. Eu tenho que ficar realmente longe de tudo aquilo que me prende nessa terra. Implantar o reino é mostrar às pessoas que você não é uma pessoa pesada, amarrada. Perdão é um ato divino de Deus, que quando estabelecido através de mim e de você, faz com que o mundo inteiro possa entender e compreender e ver que a glória de Deus ainda existe, se manifesta e vai se manifestar através de você, porque aquele que implanta o reino é uma pessoa perdoadora. Outro dia, uma pessoa que eu amo muito, estava conversando com ela, e ela passou um processo muito difícil de separação, e ela teve que criar os seus filhos desde pequeno, e não foi fácil para ela. Eu vi quantas noites ela chorando na cama. Eu vi o dia em que nós não tínhamos um mantimento em casa para comer. E até bem pouco tempo atrás, mesmo depois da morte da pessoa, ela ainda carregava aquele rancor, aquele ranço, aquela coisa que ficou marcada na mente dela, todo aquele sofrimento, toda aquela situação. E eu conversava: libera logo isso, porque isso ainda te prende, porque isso ainda te amarra, e ainda você consegue ficar com isso nas suas palavras. As palavras vêm e vai fazendo com que a gente fique preso na mente. E aí eu entendi que a terceira coisa que a gente precisa entender, que o perdão é a faxina da nossa mente. O perdão limpa o que está aqui. O perdão faz com que a gente olhe para trás e fale: eu sofri sim, eu passei por aquilo sim, eu sei que aquilo dói, eu sei que aquilo machuca, eu sei que aquilo me leva numa situação que não é agradável, eu sei que aquilo me faz ficar sem dormir, eu sei que aquilo me faz ficar pressionado e oprimido, eu sei, mas eu sei também que o perdão é a asepsia daquilo que está na nossa vida. Eu sei que o perdão limpa o pus da mágoa, do rancor, da tristeza, do ressentimento, porque quando o perdão vem, ele limpa todas as feridas. E ele precisa limpar isso de uma vez por todas na nossa vida.
Amado, olhe bem para mim. Se você está aqui ainda machucado por alguma situação da sua vida, em nome de Jesus Cristo, você quer participar da ceia do Senhor hoje? Ótimo, glória a Deus, participe. Nunca deixe de participar. Mas é o momento em que nós lembramos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que a nossa alma fosse curada, a minha alma ser curada, meus sentimentos serem curados. Está aí, não precisa dizer muito além. Os próprios cientistas, os médicos dizem que o câncer é uma doença psicossomática, começa no psique da pessoa. Quer dizer com isso, meu amado, começa lá na magoinha, na tristezinha que não foi tratada, que não foi liberada do perdão, que não foi tirada da vida da pessoa, e aquilo vai crescendo e se torna um tumor, e aí aquele tumor vai começando do benigno para o maligno, e do maligno passa a ser câncer. E a pessoa carrega aquilo pela vida. E aí vem a químio, a rádio, as semanas doloridas, a caída do cabelo. Olha o que o perdão faz na vida de uma pessoa, só porque não libera. Amados, eu quero dizer algo que você precisa entender, que está em Colossenses 3:13. O apóstolo Paulo é claro: libere o perdão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, existe uma parábola de Jesus Cristo, e eu gostaria de ler junto contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Obrigado, pastor. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Verso 23 diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus vem aqui e começa a contar uma parábola diferente a respeito do perdão. Ele cita um senhor que recebe o seu servo ali desesperado: olha, lhe devo 10.000 talentos, para que você tenha a noção disso. Um talento naquela época era o equivalente a 35 quilos de ouro. Preste bem atenção nesses números. E aí ele estava lá falando para ele: olha, me perdoe. O equivalente a 350 mil quilos de ouro. Sendo que naquela época o salário dos servos era o equivalente a 1 denário por dia. 1 denário por dia. Quando nós olhamos para essa história, por que o Senhor Jesus chega e ele fala a respeito de um número tão grande, de uma dívida
dívida que era impagável para a época. Por que ele usa uma parábola com números extremamente enormes? Por que ele fala a respeito disso? Sabe por quê, meu amado? Eu quero que você entenda uma coisa, que o Senhor Jesus quer mostrar que essa cifra intangível, inimaginável, algo que eles olharam ali e falaram assim, mas não existe isso. Como é que pode alguém dever 10.000 talentos, sendo que 1 denário é o por dia de salário, 30 denários no mês, e o seu conservo devia apenas 100 denários, o equivalente a 100 dias de trabalho. Por que esse servo que foi lá e pediu o perdão e tinha lá uma dívida de 10.000 talentos, o equivalente a 150.000 anos para pagar? Por que ele fala a respeito disso? Por que ele fala de algo tão grande? Sabe por quê, meu amado? Eu quero que você entenda que ele está mostrando que a nossa dívida também era impagável, mas ele foi à cruz e morreu pela minha dívida e pela sua dívida. Ele morreu pela minha dor e pela sua dor. Ela era impagável, mas ele conseguiu pagar na cruz. E mesmo assim, nós somos duros. Nós recebemos o perdão, mas nós não conseguimos dar perdão. Nós chegamos aqui e temos o dedo em riste. Nós chegamos aqui e falamos, você pode, você não pode. Você fez isso e você não fez isso. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Deus me perdoou eternamente. E Deus te perdoou eternamente, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Porque tu és tão duro? Porque você carrega o teu passado? Porque você carrega a tua vida como você carrega? Ele mostrou, através de um exemplo, que um servo tinha a oportunidade de receber o perdão e recebeu. O conservo, 600.000 vezes a menos que aquele, podia ter o perdão e não teve. Mas Jesus diz para mim e para você nessa manhã, que eu e você precisamos ser corajosos. Nós precisamos chegar diante de Deus, aos pés dele, e falar assim, Senhor, me perdoe. Sabe por quê? Olhe bem para mim. Perdão não é uma questão de justiça. Nunca foi e nunca será. Porque se fosse uma questão de justiça, nós não teríamos perdão. Não merecíamos. Perdão é uma questão de misericórdia. Deus foi misericordioso comigo e com você. Deus disse assim, que o perdão não é merecido, mas o perdão é gracioso. E que a graça está aqui nessa manhã. Se você entender a palavra, Deus dará graça à sua vida. Todo o peso que está nas suas costas hoje, Deus está tirando. Jogando aqui, ó. Como Deus foi bom que hoje teve a dança aqui. Porque hoje nós vamos jogar tudo fora o que nos atrapalha. Você vai entender que o perdão divino cura a tua alma, faxina, limpa a tua mente, e faz você olhar para aqueles que te magoaram, te entristeceram. Tem muitos, ou não? Como teve gente que pagou o nosso bem com mal. Muitos. Quantas vezes a gente se sentiu injustiçado, não é verdade? Teve alguém que te fez mal? Teve alguém que fez muito mal para você? Quantas vezes você fez mal a Deus? Todas as vezes que Ele te amou tanto, e você pecou, e você agiu injustamente, e você agiu sem misericórdia. Sabe o que é agradecer? Olhe bem para mim. Para encerrar e nós orarmos, agradecer é fazer a graça descer. A graça quer descer hoje aqui neste lugar. Não merecemos.
merecemos, mas ela existe. E eu preciso perdoar. Eu peço perdão à minha esposa, porque muitas vezes eu sou ignorante, às vezes eu sou estúpido, na minha grosseria de ser de vida, na minha criação que eu tive. E você? Você tem coragem de pedir perdão? Porque só os corajosos podem pedir perdão, só corajosos. E a Bíblia fala que nós não podemos ser medrosos, porque os medrosos não conseguirão entrar no reino dos céus. Eu quero que você seja um corajoso hoje. Pastor, ainda não tenho coragem de chegar para aquela pessoa e olhar nos olhos dela e falar assim: me perdoa. Foi difícil. Foi difícil, Deus, foi difícil. É difícil, eu sei que é. Mas Deus está nos alertando hoje que não vai adiantar nada a sua oferta, o seu dízimo, sua oração. Você chegar diante de Deus aqui e falar: Deus, olha, fala comigo. Deus, trata comigo. Deus, abençoa a pessoa. Sua oração não sobe. Pastor, quer dizer então que não serve nada estar aqui? Serve, amado, porque o Espírito Santo de Deus nos trata todos os dias. Às vezes há um processo de cura, e aí é um pouco mais demorado. Às vezes é um processo de milagre e você já consegue liberar tudo de uma vez. Mas hoje tem que começar o processo de perdão na tua vida, porque eu não quero chegar um dia aí num velório e encontrar você ao lado de um caixão, gritando desesperado, como muitos fazem, e chegam lá: pelo amor de Deus, eu queria ter te falado isso, eu queria ter te pedido perdão, eu queria ter feito algo para você. Faça em vida aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para você, que é agora, não é amanhã, nem depois de amanhã, é agora. Graça. Jesus não mediu o tamanho da sua dívida, mas Ele anulou toda a dívida na nossa vida. A sua dívida era de 10.000 talentos, mas o Senhor foi lá e disse: você está liberado dela. E muitas vezes a gente tem gente devendo para nós 10 talentos, 10 denários, 1 denário, 50 centavos de denário, 10 centavos de denário. E aí a gente está aqui: oh Deus, oh Deus, e não entende porque às vezes a nossa vida não vai porque, amado, você fica carregando o seu passado. Pela fé, tira das costas agora e fala assim: Senhor, me ensina a perdoar, me ensina, me libera, Pai. Eu jogo fora, Senhor, eu jogo fora tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu jogo fora, Senhor, tudo isso que ainda me carrega e faz com que eu carregue, Senhor. Eu sei, Senhor, que foi duro, palavras malditas, malignas, entristece, oh Senhor, coisas que me fizeram ficar sem dormir, Senhor, dias que me ficaram uma ansiedade terrível, porque eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor olhou para mim com o teu amor incondicional, o teu amor incondicional, e fez com que eu pudesse ter salvação. Perdoa-me, Senhor.